bem-vindo ao Conexões que Transformam. Eu sou o Raul e hoje a gente vai falar sobre gestão de conflitos, especialmente para você aí que é um líder iniciante. Bom, para a gente começar o bate-papo então, eu queria perguntar para você. Você já teve algum conflito no trabalho que você não soube como resolver? Talvez uma discussão com um colega, um desentendimento com o chefe, ou até uma diferença de opinião que acabou virando um problema maior? Tenho certeza que algum desses, até mesmo antes de você virar um líder. Hoje, em poucos minutos, eu vou te ensinar um passo a passo prático para lidar com conflitos de maneira profissional e construtiva. Mas lembrando, não existe fórmula mágica para a gestão de conflitos. E essas práticas que a gente vai conversar hoje, elas exigem prática e elas levam tempo para serem aperfeiçoadas, beleza? Já para você trabalhar essa ansiedade aí. Então, expectativas alinhadas, vamos começar. O primeiro passo é a gente investigar as causas. Vou te dar um exemplo. Imagina que dois colegas brigam porque um acha que o outro está pegando leve demais no trabalho. Mas, quando você investiga, você descobre que um deles está sobrecarregado com tarefas invisíveis que ninguém percebe. O que seriam essas tarefas invisíveis, né? Por exemplo, poxa, esse colaborador que está responsável por, de repente, avisar para o pessoal que entrou num período de captação, né, de novos clientes, ou que de repente entrou um procedimento novo na operação, né, que acontece bastante em empresas grandes, ou que determinado produto está alta, então geralmente ele corre mais ali para poder fazer a reposição disso, tá? Mas ele não fala nada, né? Ele só simplesmente sabe que é o trabalho que precisa ser feito, vai lá e faz. E ele não enxerga essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma proatividade nos colegas dele. Então, o que a gente faz nesse caso? Né? A gente, primeiro, escuta atentamente todas as partes, sem interrupções ou julgamentos. É bom a gente ir com aquele ouvido de observador, sabe? Eu chamo muito isso de visão drone, né? Que a gente olha por cima ali a situação para conseguir avaliar mesmo os dois cenários. Faça perguntas, por exemplo, como o que aconteceu do seu ponto de vista? Por que você está falando isso? Para a gente tentar ter uma visão mais clara ali do que a pessoa está querendo dizer. Tá? E depois, buscar padrões. Ou seja, esse conflito ele já aconteceu antes? Tem algum fator externo influenciando? Porque às vezes, tá, de novo, falando bem realista para vocês aqui, de repente, às vezes essa reclamação desse colaborador, nesse exemplo, por exemplo, que eu dei, ela já é algo realmente consistente, não é só ele que está reclamando da mesma coisa. Cabe aí, de repente, a gente com um olhar, né e um ouvido mais assertivo, a gente identificar mesmo esses problemas, né, que possam acontecer. Que aí o que é importante a gente tirar de lição desse passo de investigar as causas. Muitas vezes, o problema real não é o que parece à primeira vista. É essa lição que vocês já tem que ir como para a gente começar aqui a conversa. Tá? O passo 2 é para a gente, nesse caso aqui, né, falando de gestão de conflitos, incentivar bastante o accountability. E o que seria, né, accountability? Né? Eu nunca ouvi falar desse termo, Raul. O accountability, tá? Ser mais direto para vocês, ele é um termo que fala bastante sobre tomar responsabilidade. Depois eu posso pegar um outro vídeo para explicar para vocês melhor, mas é isso, em resumo, assumir responsabilidade. Então vou dar um exemplo para vocês. A gente tem dois funcionários na empresa ABC que eles vivem reclamando que o outro não colabora, mas sempre espera que o chefe resolva. Se o gestor apenas der ordem, o problema vai se repetir. Mas se ele incentivar a autonomia, os dois precisarão se responsabilizar e encontrar um meio termo. O que a gente faz nesse caso? Né? A gente pergunta o que cada um pode fazer para melhorar essa situação aí. Deixa claro que resolver esses problemas quando eles acontecem faz parte do crescimento profissional. E aí vem um ponto importante, não assuma a responsabilidade por eles, porque só facilita a conversa. O ponto que eu quero deixar claro sobre essa questão do accountability, tá, gente? É porque assim, às vezes você tem duas pessoas que elas estão aí, né, com a famosa picuinha no trabalho, tá achando que o colega não tá produzindo o suficiente, outro tá achando que o método dele tá errado, tal. Só que assim, vamos parar para pensar, você principalmente como líder, tá? Você tem N situações para resolver no seu dia, você vai ter seu gestor te cobrando, você vai ter o cliente te cobrando. Você tem problemas maiores na sua equipe para você resolver. Não dá para ficar perdendo tempo com coisas mínimas, né? A gente vai ter que gastar nossa energia em coisa que é realmente produtiva. E também, por uma questão até para a qualidade de vida, e isso eu já quero deixar muito claro para vocês, impossível, humanamente impossível, que o gestor resolva todos os problemas que vão surgir para ele no dia. Tá, isso é fato, você não vai sair para entrar para sua operação e falar, não, vou solucionar todos os BOs que vão aparecer para mim hoje. Cara, tira essa expectativa da sua cabeça, isso não vai acontecer. Mas o que você pode fazer? Facilitar o processo. Um meio bem eficiente de se facilitar isso bom, se a pessoa está te oferecendo problema, então vamos fazer com que ela ajude na solução também. Né? E quando a gente responsabiliza as pessoas,
Estatisticamente falando, tá, pessoal? A incidência desses pequenos problemas, elas diminuem. Porque a pessoa sabe, não vou falar com... vamos evitar, né, o estresse aí. Por quê? Porque eu sei que se eu apresentar um problema pela cultura que eu estou implantando na minha equipe, eu sei que eu vou ter que também trabalhar numa solução. Como eu disse lá no começo, isso é uma coisa que ela leva tempo, mas tem que ser praticada de hoje. Essa construção, ela é aos poucos, mas ela é bem consistente depois que você atinge. Beleza? E aí a lição desse passo é o quê? Quem resolve o conflito deve ser quem está envolvido nele. Então não adianta você que não tem nada a ver com o rolo ali, trabalhar numa solução para um problema que às vezes não é, você só ficou sabendo agora, né? Não faz muito sentido. Quem está mais inserido ali naquela situação já enxergou todas as nuances possíveis e provavelmente já tem a solução pronta ali de que pode ser feito para resolver. O passo 3 é praticar o feedback direto. Não vou dar um exemplo para vocês. O João, ele sente que a Ana sempre interrompe suas falas na reunião, mas ele nunca fala nada. Ele vai acumulando esse ressentimento até que chega uma hora que ele explode. Se desde o começo ele dissesse: Ana, quando você me interrompe, tenho a impressão que eu não tenho espaço para falar. Esse problema poderia ter sido evitado. Nesse caso, né, o que fazer? Usa bastante a técnica do eu sinto, eu percebo que, eu gostaria que, ao invés de acusações. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes a gente chegar pra Ana, né? Caramba, você não me deixa falar nem um minuto. Segura a onda aí, tem outras pessoas, né? O mundo não gira em torno do lírio do vale. Não é assim. Apesar, né, que a gente entende que às vezes os pensamentos intrusivos, né, fala pra gente falar desse jeito, mas não é adequado, né? E não só pro ambiente corporativo, tá, pessoal? Essa questão de conflitos ajuda a gente até, por exemplo, em relacionamentos, vão ajudar a gente na nossa vida pessoal de uma forma geral. Por mais que de repente o ambiente de trabalho não seja onde a gente esteja mais confortável, é legal a gente praticar isso até para nossa qualidade de vida também. Porque querendo ou não, gera estresse para a gente ter que se desgastar com as pessoas desse jeito. Tá? Então quando a gente usa essa técnica do eu sinto, eu percebo que, na verdade ela vai ajudar para que a pessoa crie uma conexão com você. Então, por exemplo, olha, eu sinto que eu não tenho esse espaço para poder falar. Eu sinto que eu não consigo me expressar desse jeito, na forma como você está abordando. Porque aí é até legal, porque dá um choque de realidade na pessoa. Porque às vezes elas fazem e não percebem, tá? Foca bastante no comportamento e não na pessoa. Eu tinha um chefe que ele costumava falar que quando a gente vai aplicar um feedback, a gente sempre aponta para o uniforme e não para a pessoa, né? Para falar, ou seja, do trabalho e não da pessoa propriamente dito. Nesse caso, não é diferente. A gente vai falar para o sentimento. O que está te causando? Então, por exemplo, quando você faz isso, o impacto é esse. É essa que tem que ser a visão que a gente tem que passar para a pessoa. E sempre proponha uma solução também. Então, por exemplo, quando você perceber esse tipo de situação, você vai falar: olha, eu sinto que eu não tenho espaço para falar. Será que se de repente, quando você tiver que expressar uma opinião, aguardar para que todo mundo fale, ou de repente levantar a sua mão? Porque aí a gente direciona qual é o momento mais adequado para poder passar essa informação ou não. E aí a lição que a gente tira disso o feedback claro e direto, ele previne e resolve muito conflito. Porque vocês imaginam, eu não preciso esperar eu explodir com uma situação, sendo que eu já poderia, né, diretamente ali resolver isso só me expressando. Novamente eu falo sobre a questão da prática e que isso leva tempo. Às vezes a gente precisa identificar uma dificuldade que a gente tem de expressar o que a gente sente. Seja por medo, né, da crítica, seja por até mesmo uma ansiedade que isso possa causar na gente, mas entenda, é o melhor caminho. Quanto mais eu protelo, né, eu procrastino ali para resolver uma situação que eu identifico, né, como um problema, é pior. E isso remete ao próximo passo que a gente vai falar agora, que é resolver as questões antes que se tornem problemas maiores, beleza? Vou dar um exemplo prático para vocês. Tem uma pequena piada sem graça entre colegas que está acontecendo, né? Aquelas piadinhas de corredor aí, mas que ela pode se transformar num ressentimento e até em pedido de demissão se não for resolvida a tempo. Um exemplo, aquelas piadinhas aí, né? Sei lá, de repente o coleguinha chegou com o cabelo colorido e o pessoal ficou zoando eles, né? Chamando de algumas coisas aí. E isso você percebe que na hora a pessoa está dando risada, mas você sente que ela está desconfortável. Você, como alguém que está de fora, percebeu isso. É sua responsabilidade fazer uma ação ali para que isso não gere um problema no futuro. Então, o que você pode fazer? Não ignorar pequenos atritos, ódios cedo.
é uma discussãozinha boba que está começando por causa de política, de futebol, qualquer assunto que seja, até mesmo relacionado ao trabalho, corta. Não deixa isso criar proporções maiores, tá bom? Sempre se pergunta, existe algo te incomodando no trabalho que eu possa ajudar a resolver? Essa pergunta que ela vai ser bem eficiente, por exemplo, quando você perceber um colaborador ele ficou sentido, né, com a piadinha que o colega fez, ou que de repente você percebeu que a pessoa ela tá muito quieta, assim, geralmente alguém muito falante, né? E que de repente ela murchou, ou até mesmo quando você sente que a produtividade desse colaborador caiu. Em vez da gente chegar acusando, né, que aí entra aquele ponto, né, da gente criar julgamentos ali, também, a gente pode tentar entender previamente para tentar solucionar alguma coisa que esteja acontecendo ali. E outro ponto é, se você notar tensão ali entre colegas, promova uma conversa mediada. O que dá um exemplo de conversa mediada? Você está vendo que tem duas pessoas discutindo sobre assunto A, B e C. Você chega para elas e diz assim, gente, ó, vamos lá. O que está acontecendo? Só para eu entender, por que vocês chegaram nesse nível aqui de debate? Da onde que veio essa discussão? Lógico, sempre de uma forma bem educada, sempre de uma forma bem polida ali para manter o respeito, né? Mas tentar entender por que existe esse desgaste de energias. Porque conflito, ele vai existir sempre, tá, pessoal? É inevitável. Mas às vezes a gente tem que saber, às vezes os conflitos eles são bons, tá? Mas quando a gente percebe que é um assunto às vezes que não é tão legal, não é tão produtivo, a gente tem que fazer um corte ali. A lição desse passo aqui é o quê? Pequenos problemas, quando a gente ignora, eles viram grandes dores de cabeça. Beleza? Então não esqueçam disso, por favor. Passo 5. Dê um tempo para esfriar os ânimos. Eu vou dar um exemplo aqui também bem prático. Dois funcionários eles discutem acaloradamente, tá? E no calor do momento, tudo que um fala irrita ainda mais o outro e o negócio parece sem fim ali. Se tentarem resolver ali, só vai piorar. Né? Por exemplo, a gente fala, calma, calma nada, aqui não sei o que, e aí começa aquela discussão zona monstra. Né? O que a gente faz nesse caso? Diga, por exemplo, assim, ó, vamos fazer uma pausa e aí a gente retoma essa conversa em meia horinha? Né? Vai lá fora, toma ar, né? Bebe uma água, daqui a pouco a gente volta aqui de novo para resolver isso. Por incrível que pareça, tá? Acontece muito em reunião de trabalho, né? Às vezes as pessoas elas discordam ali de opiniões e o negócio sobe o nível um pouco. Então permita que cada um respira, se acalme, né? E reflita antes de voltar a conversar. Resolver um conflito na hora errada pode piorar tudo. E tem formas que a gente fala com. É o melhor, né? Não que a gente fala, mas que a gente percebe que o outro está falando, que já cria, né, essa sensação do tipo assim, meu, se eu não resolver isso agora, vai dar problema. Né? Ou pior, se eu falar para o cara se acalmar, vixe, vai virar um transtornão aí. É um ponto que a gente tem que desenvolver também na nossa inteligência emocional de saber identificar qual é o melhor momento. E aí, né, já para finalizar aqui também, a gente tem a questão da melhora da comunicação também. Um exemplo, ó, o chefe ele pede para que você faça um relatório completo e o funcionário entende que é só um resumo. Pode acontecer, tá, gente? O chefe ele vai ficar irritado porque ele acha que o colaborador não seguiu as instruções dele. Mas um simples pedido mal formulado gerou um conflito desnecessário. Nesse caso aqui, um exemplo. Né? Fazer um relatório completo. Para mim, um relatório completo é o que ele tem que ter, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo de um demonstrativo financeiro. Ele tem que ter todas as contas, o que eu tive que entrou de dinheiro, que teve que saiu, né? E o período. Beleza, para mim tá completo isso, porque eu não sou da área e eu não entendo, né? Mas, por exemplo, para o gestor que pede isso, não, talvez possa pedir, por exemplo, uma causa por causa desse gasto, pode pedir uma observação, alguma coisa assim. Então, o que vocês podem fazer, né, nesse caso, quando for passar alguma orientação para alguém, é confirmar o entendimento da pessoa. Você entendeu o que eu pedi? Que a pessoa às vezes fala no calor do momento, imagina, você está conversando com alguém, o cara tá lá digitando ali, não está nem vendo o que está acontecendo. Aí você fala para ele, olha, faz um relatório para mim. Aí o relatório do cara é pegar um print do Excel lá e mandar. Não é isso que você queria. Dá para perceber, gente, quando a pessoa fica com aquele olhar de dúvida, assim, que você consegue enxergar um ponto de interrogação na cabeça delas. Então você pergunta, você entendeu o que eu pedi? Né? Sempre de uma forma bem tranquila, bem calma ali. E também importante é usar e-mails ou mensagens para registrar conversas importantes, a tal da formalização. Por que isso? Tá? Olha, o que eu te pedi estava claro aqui. Beleza? Então eu detalhei bonitinho ali o que eu precisava para você. Só que eu não tive retorno se você ficou com dúvida, se não ficou. Aí fica difícil para a gente, né, conseguir trabalhar. Lembra do accountability? É uma forma de você criar o senso de responsabilidade, porque a pessoa vai te entregar um negócio que você não estava esperando. Você pediu detalhado para ela ali. E ela vai questionar, falar, não, mas você não falou que você queria assim. Eu não tinha entendido que você tinha pedido assim. Mas ó, eu te mandei o e-mail e em momento algum você falou comigo sobre isso. Né? Então, é uma forma também aí da gente
trabalhar essa responsabilização. E a lição que a gente tem dessa comunicação é: a comunicação clara, tá, gente? Ela vai reduzir 90% dos conflitos no ambiente de trabalho. Pode ter certeza disso. Porque às vezes, é um ponto que eu gosto muito de reforçar com as pessoas quando eu converso, especialmente nos treinamentos, que é o quê? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Não é porque está claro para você que necessariamente está claro aí para o nosso colega, tá bom? E aí, o último passo então, utilizar o brainstorming para encontrar soluções. Então, um exemplo aqui. Uma equipe ela tem visões opostas sobre um projeto, né? Então, em vez de brigar, eles fazem um brainstorming para listar ideias sem julgamento e depois escolhem a melhor solução juntos. Então, o que a gente faz? A gente estimula a equipe a criar soluções em conjunto sem críticas iniciais. O que isso significa? Não tem certo e não tem errado. Cada um fala a ideia da forma que tem e a gente conduz o raciocínio depois para poder fazer com que todo mundo fique na mesma página. Sempre focar na ideia e não na pessoa que a propôs. Vou dar o exemplo, né? Às vezes você está lá com uma equipe e aí você aplicou de repente um formulário de pesquisa de clima organizacional e aí você foi pedir sugestões, né, para a equipe ali, o que dá para fazer para melhorar o clima, né, da equipe. E às vezes o pessoal fala, né, criar aí de repente uma premiação, né, vamos criar uma campanha diferente, né, para criar essa motivação nos colaboradores. Mas aí o João levanta a mão, vai lá e fala assim: eu acho que se a gente colocar uma máquina de refrigerante aqui, que ele não precisa pagar, né, aquele refil ali, o pessoal vai trabalhar muito mais feliz. Aí vocês, né, olham para a cara do João e falam assim, pro João e diz: você está viajando na maionese, isso aí não tem nada a ver. Você vai gastar mais aí e tal, e refrigerante não resolve o problema de ninguém. Olha o negócio que vira, já cria um conflito. De repente, a forma que a gente poderia dizer isso para ele é falar: João, a ideia nesse caso é que a gente crie soluções mais objetivas, né, que não vá gastar tanto. De repente, uma máquina de refrigerante pode ser um pouco mais cara para a gente. Tal. Mostrar que você entendeu a ideia dele, né, a intenção dele, mas ao mesmo tempo explicar por que ela não é compatível ali com o projeto que de repente a gente está conversando. Tá bom? Também é uma forma que ajuda bastante. E o brainstorming, tá, gente? Ele sempre vai transformar conflitos em oportunidades de inovação. E aí, para a gente encerrar então essa conversa, o que eu quero deixar claro para vocês: desde que a humanidade existe, existem conflitos, eles fazem parte da vida profissional, mas saber como a gente gerenciar é o que diferencia um profissional de um grande líder. E eu acredito que todos vocês aí que estejam ouvindo esse material queiram ser grandes líderes, né? Sejam, e um líder, tá, pessoal? Não estou falando só de trabalho, tá? De repente você que tem uma família, você que tem um grupo de amigos, por que não você aplicar esse tipo de boa prática no convívio social? Você vai perceber que vai melhorar bastante os seus relacionamentos de uma forma geral. Então é isso, tá? Esse foi o Conexões que Transformam, Gestão de Conflitos. Se essas dicas te ajudaram, eu vou pedir para você compartilhar muito com alguém aí que precisa aprender mais sobre essa gestão de conflitos. E aí eu vou pedir para você, humildemente, para deixar a sua curtida e me seguir para mais conteúdo sobre liderança e desenvolvimento profissional. Até a próxima!